O governo federal anuncia hoje a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. No Paraná estão previstas a inclusão das obras da Nova Ferroeste, também as BRs 487, 476, 153, a construção do contorno de Guaíra e a ampliação da pista do aeroporto de Ponta Grossa. O Jornal da Manhã já tinha antecipado na semana passada que o Estado estava finalizando a lista dos projetos que seriam beneficiados pela iniciativa. Hoje, o governo federal vai oficializar o lançamento do PAC 3. O anúncio do programa será realizado em uma cerimônia no Rio de Janeiro a partir das 10 da manhã. O evento deve contar com a presença do presidente da República, ministros e também governadores. A expectativa é de que o novo PAC atinja um patamar de 60 bilhões por ano em investimentos, sem contar os recursos de futuras concessões públicas e as parcerias público-privadas. Ele deve ser dividido em 6 grandes eixos: transportes e infraestrutura urbana, social, saneamento básico, comunicações e energia. O Paraná terá uma série de obras de projetos incluídos nessa nova etapa do programa do governo federal. Entre elas, a Nova Ferroeste, a continuidade de serviços das BRs 487, 476 e também 153, a construção do contorno de Guaíra e a ampliação da pista do aeroporto de Ponta Grossa. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, esteve em Brasília nesta semana para discutir prioridades do Estado com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A gente vai acompanhar agora o que ele falou. E nós estamos em Brasília, junto com a equipe do ministro Rui Costa, finalizando as prioridades para o anúncio do novo PAC, que será feito nesta sexta-feira pelo presidente da República. E o Paraná terá obras importantes. A continuidade da construção da boiadeira, o lote 2, está contemplado com 200 milhões, assim como a construção do contorno de Guaíra, foi incluído. E é uma obra relevante para toda a região. E teremos bons projetos também já listados no PAC. Ampliação de capacidade da 476 União da Vitória, com duplicação, implantação da Transbrasiliana na 153 entre Alto do Amparo e Imbituva, assim como ampliação da capacidade da 153 entre Imbituva até Paulo Frontin e Paula Freitas. E tem também a Ferroeste, é uma concessão estadual, mas está no PPI do governo federal e foi incluída como obra prioritária no PAC. Há um estudo de EVTEA para 101, que não tem no Paraná, que é um contorno e é muito importante para o setor produtivo do Brasil, além de ampliação da pista do aeroporto de Ponta Grossa, servindo de alternativa para cancelamentos em Curitiba. Também está como projeto prioritário dentro do PAC. Toda a lista será anunciada nesta sexta-feira e o Paraná estará lá através de PPPs, concessões, recursos ao orçamento, moradia e financiamentos. O governador Ratinho Júnior não estará presente nessa cerimônia que vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por causa de uma agenda no interior do estado. Vamos lá, então, o PAC sendo anunciado, as notícias de obras são sempre boas, o que nós temos que acompanhar é se elas realmente sairão do papel, esse é um ponto. O outro ponto é que o PAC retoma aquela ideia do gasto público, principalmente na infraestrutura, como motor de um crescimento da economia nacional, né? Entre as obras que o governo está se comprometendo a investir, estão projetos de infraestrutura social, de urbanismo, de logística, de energia, né? E os montantes de investimentos aí saltam aos olhos conforme a Bia trouxe os números. São obras importantes no Paraná, são obras importantes no Brasil. Agora, essa ideia do gasto público sendo o motor do crescimento tem que ser levada com parcimônia, né? O gasto exagerado, né, pode levar à crise fiscal e isso traz uma série de consequências. Então, o que é importante? Primeiro, cobrar agora que essas obras realmente saiam do papel. E, em segundo lugar, também fazer ali um controle, né, apurado na parte econômica do gasto público, até para que isso não gere, né, mais uma crise fiscal e também lá na frente até uma aceleração da inflação, que foi o que nós vimos no fim do governo Dilma. Foi exatamente isso que aconteceu. Esses desequilíbrios fiscais, né, e monetários explicam um pouco da crise que nós tivemos naquela época. A gente tem que cuidar disso. Mas a notícia de obra pública é sempre boa, agora é cuidar para que elas realmente saiam do papel, e aí o conjunto dos deputados federais, os senadores, tem um papel importantíssimo de fazer a fiscalização e também a cobrança, viu, Pedroso? Olha,
As obras escolhidas pelo governo do estado do Paraná, secretário Sandro Alex e demais membros do governo foram muito bem escolhidas. Por que eu falo isso? Porque elas pegam realmente eixos problemáticos de infraestrutura do Paraná e apresentam propostas de solução. Você pega o estudo ali para ter aquele contorno na 101, para ter o estudo de viabilidade técnica e ambiental, ele é importante porque realmente as estradas nossas que conectam o litoral, que possibilitam ali alimentar e levar carga para o porto, elas de fato estão ali num gargalo, então você precisa disso. A Ferroeste você também precisa. As outras ligações são fundamentais. Então o dever de casa o estado do Paraná fez. Agora eu quero convidar o ouvinte a colocar em perspectiva os valores, porque o governo federal fala em gastar 60 bilhões no PAC. A gente escuta, parece um número enorme, é muito dinheiro, mas quando você coloca em perspectiva esse número fica um pouquinho menor. Pelo seguinte, vamos lembrar aqui só quantos bilhões foram liberados de emenda parlamentar para votar ali a reforma tributária? Passou de 7 bi. Então olha só, compara, o grande investimento em infraestrutura, 60 bi. Liberação ali para uma votação, 7. Então as prioridades ali do governo, elas estão um pouquinho distorcidas. E por isso que é esse alerta que o Mark faz sobre o risco fiscal, ele ganha um volume maior. Porque você poderia pegar o seguinte, olha, o governo ele tem a prioridade em investir em infraestrutura. Então ele vai reduzir outros gastos, ele vai racionalizar as coisas, ele vai reorganizar, vai diminuir as despesas ali com questões parlamentares, vai deixar a gastança do cartão corporativo, as viagens, as festas, a parafernália, os cargos, os ministérios, vai enxugar tudo isso e daí vai fazer o investimento em infraestrutura. Daí talvez o risco fiscal seria menor, mas não, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, criar estatal, criar cargo, ministério e gastar ali. E daí apresentam como se o número fosse enorme. Pelas necessidades do Brasil, não são. Vejam, pegue os 4 anos do governo anterior, só o que eles conseguiram atrair de investimento da iniciativa privada, com pandemia, guerra e tudo mais, passou dos 115 bilhões de reais. Isso olhando para trás. Então, se a gente fosse entender, Mark, quais são as necessidades, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a expectativa era que nós precisaríamos gastar 200 bilhões por ano para fazer frente a um pedacinho pequeno das necessidades de infraestrutura. Então, quem sabe, se o governo conseguisse entender melhor, de fato, quais são as prioridades, que não são as emendas, que não é a gastança, mas a infraestrutura, talvez esse museu de grandes novidades que é o PAC poderia ser aperfeiçoado.